Rápido e muito habilidoso, o atacante Wesley é um dos principais destaques do Corinthians. Conheça um pouco mais sobre a joia corintiana depois da nossa vinheta. Para você, amiga ligada aqui no YouTube, hoje trago mais um vídeo no nosso canal e hoje temos uma estreia aqui no nosso Fala Adriano Esporte Clube. Hoje vamos tratar de uma série de vídeos aqui no nosso canal, onde vamos falar bastante sobre os principais jogadores que estão surgindo no nosso futebol. Jogadores que são uma realidade nos seus clubes, muitos deles nem completaram 20 anos de idade, mas já são uma realidade nos seus clubes. Jogadores que têm bastante potencial, de repente para defender a seleção brasileira ou até mesmo grandes clubes no futebol europeu. Mas antes de começar o nosso quadro, eu peço para que você, claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão, os nossos conteúdos, fazendo aquele convite. O conteúdo do seu time de coração você acompanha aqui, com exclusividade, no nosso Fala Adriano Esporte Clube. E no vídeo de estreia vamos falar do atacante Wesley, atacante de 19 anos, revelado pela equipe do Corinthians. O Wesley, que é um dos principais destaques desse time do Corinthians na atual temporada. Jogador que tem apenas 19 anos de idade e já é uma realidade na equipe corintiana. Wesley, que é titular da equipe do Corinthians, tem apenas 19 anos de idade, 1,80 m. Ele que surgiu muito bem das categorias de base do Corinthians, vem fazendo um trabalho interessante na atual temporada, vem fazendo uma ótima temporada o atacante Wesley, é um dos principais destaques na equipe de Antônio Oliveira. Para ilustrar esse vídeo, para mostrar para você, torcedor do Corinthians, e para mostrar para você também, torcedor de outros clubes, como gosta de atuar o atacante Wesley, atacante de 19 anos, ele que é um dos principais destaques, revelação corintiana na atual temporada. O Wesley gosta de jogar pelaquela faixa esquerda de campo. O Wesley é um jogador bastante vertical, um jogador do drible, um jogador do 1 para 1, corta sempre para dentro para tentar uma finalização, ou até mesmo para tentar abrir um pouco mais a jogada, para tentar clarear uma jogada, criar uma situação de gol, ou seja, ele gosta de atuar ali pelaquela faixa esquerda de campo. Ali nós vemos o mapa de movimentação do Wesley, um pouquinho de movimentação pelaquela faixa direita, mas aí o jogador prefere, né, gosta de atuar com o pé trocado. O Wesley, que tem o pé dominante, o seu pé direito, e gosta de jogar pelaquela faixa esquerda de campo. A posição do Wesley, jogando pela equipe do Corinthians, a ponta. O jogador gosta de jogar ali pelaquela faixa esquerda de campo, é a sua posição principal, mas como posição secundária, o Wesley também sabe jogar pelo lado direito e também sabe jogar como um segundo atacante. Ou seja, o Wesley, desde a base, ele se movimenta bastante, tanto pelo lado esquerdo como também pelo lado direito, e também sabe jogar como um segundo atacante, dependendo do esquema tático aí que o Antônio Oliveira colocar. Mas obviamente, como posição principal, ele joga ali pelaquela faixa esquerda de campo. Nós também trouxemos os números do Wesley para ilustrar um pouco mais esse vídeo para você, torcedor do Corinthians. O Wesley, que soma 50 jogos como jogador profissional. Ele tem 19 jogos como titular, marcou 4 gols com a camisa do Corinthians e aí ele tem uma assistência. Na atual temporada de 2024, o Wesley soma 11 jogos, sendo 7 como titular, marcou um gol, 8 passes decisivos, 17 finalizações, sendo elas 5 no alvo, 17 faltas sofridas, 56% de duelos ganhos e 61% no acerto no drible. Dá para perceber que é um atacante de bastante qualidade, dá para perceber que pelos números do Wesley, é um atacante que tem muito ainda potencial para crescer. O Wesley ainda é uma realidade. O Wesley é uma realidade no time do Corinthians, mas o Wesley tem muito a crescer, tem muito ainda a evoluir, e tenho certeza que futuramente esse jogador vai estar em um grande clube europeu, né? O Wesley, que tem características, por exemplo, de um time de Premier League, tem características, de repente, de um time do futebol espanhol, né? Eu consigo analisar, enxergando a característica do Wesley, eu consigo enxergar ele tranquilamente jogando em qualquer clube ali da Premier League, né? As equipes da Premier League gostam de jogador com essa característica do Wesley, jogador agudo que joga pelos lados, né? Jogador que gosta do drible do 1 para 1, que dá aquela verticalidade, dá aquela amplitude, né, pro time, ou seja, ele faz isso muito bem no Corinthians e tenho certeza que futuramente esse atleta estará figurando em um grande clube europeu.
Na minha opinião, provavelmente o Wesley estará aí disputando a Premier League, que é um dos principais campeonatos do mundo, né? O Wesley é aquele jogador do drible, aquele jogador do 1 para 1 que gosta de ir pra cima, como nós mostramos na movimentação do atleta, né? Ele gosta de jogar pelaquela faixa esquerda de campo, tem essa qualidade do drible, tem essa qualidade do 1 para 1, é uma qualidade do jogador desde a base. O Wesley tem essa característica, né, de levar para dentro, ou então até mesmo cortar para fora, como nesse caso agora, levando para linha de fundo, tenta a jogada ali, cortando para fora, cortando para dentro, ou seja, é um jogador muito rápido, muito veloz. O Wesley, ele que tem apenas 19 anos e é um dos destaques do Corinthians na atual temporada, é titular da equipe corintiana, ele pelo menos no Campeonato Paulista, o Wesley foi titular na grande maioria dos jogos do Corinthians, que não se classificou para a segunda fase do Campeonato Paulista, mas o Wesley se destacou bastante nesse time, assim como outros nomes também se destacaram, mas o Wesley foi um dos principais jogadores do Corinthians no Campeonato Paulista, né? O Wesley que tem algumas, obviamente, por ser muito jovem ainda, tem algumas carências que podem, aos poucos, vão sendo resolvidas, jogador ainda muito ansioso, né? Algumas jogadas do Wesley ele é um jogador muito rápido, muito veloz, acaba naquela ansiedade, naquela ânsia de tentar resolver uma jogada, acaba se perdendo, mas é natural para um jogador dessa idade, é natural um jogador ainda que está ainda em evolução, que está ainda em crescimento, um jogador que está entre os profissionais, ou seja, um jogador que tem muito a evoluir ainda. O Wesley, um jogador de 19 anos. Ele cria bastante jogada pelaquela faixa esquerda de campo, porque ele corta sempre para dentro para tentar uma jogada, né? E se você estiver gostando do vídeo, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores do Corinthians. Ele tem como característica cortar para dentro, como nós vimos no vídeo anterior, mas ele cria bastante jogada, né? De repente numa assistência ou até mesmo numa pré-assistência para os seus companheiros de ataque, né? Ele tem essa característica de cortar para dentro para tentar um passe, para tentar uma pré-assistência ou até mesmo para tentar um arremate, uma finalização, como nesse lance, por exemplo. Tem essa característica de cortar para dentro e aí já chutar de fora da área, né? O Wesley atacante aí que tem essa característica do drible do 1 para 1, mas que tem esse chute bastante interessante. Aliás, contra o Grêmio na temporada passada fez esse belíssimo gol de fora da área, cortando para dentro, com a sua característica, o jogador de 19 anos. E é assim, no nosso Fala Adriano Esporte Clube, vamos trazer para você, amigo e amiga torcedor aqui do nosso Fala Adriano Esporte Clube, os principais jogadores que estão em evolução. E hoje falamos sobre o atacante Wesley. Quero saber a sua opinião nos comentários, o que você acha, o que você pensa desse jogador interessante, jogador de bastante qualidade, um extremo que joga pelaquela faixa esquerda de campo, o atacante Wesley. Escreva nos comentários pra gente, você torcedor corintiano, você também torcedor de outros clubes que também gosta do nosso projeto, gosta do nosso canal. Escreve aí o que você pensa, o que você acha dessa jovem promessa corintiana de apenas 19 anos, ele que já é uma realidade no Corinthians. O Wesley é uma realidade na equipe corintiana, é um jogador que a torcida do Corinthians gosta bastante desse atacante, gosta bastante desse jogador. Claro, um jogador que tem bastante ainda a evoluir, repito, né, um jogador que ainda peca em algumas situações dentro do campo, é um jogador muito ansioso em algumas jogadas, né, e ele acaba aí se atrapalhando em alguma jogada ou outra, que é natural, o jogador dessa fase, dessa idade, mas um jogador que tem potencial aí, na minha opinião, né, na opinião aqui do Fala Adriano Esporte Clube, é um jogador que tem potencial, de repente, de atuar numa Premier League, até pela sua característica, né, então essa característica de jogar, de repente, numa Premier League, mas eu quero saber a sua opinião, o que você pensa, o que você acha desta joia do Corinthians de apenas 19 anos, escreva pra gente nos comentários. Lembrando que nós temos uma meta ainda em 2024 e queremos atingir ainda neste ano, hein? Queremos chegar aos 10 mil inscritos no nosso canal, mas claro, contamos com o seu like, contamos com o seu compartilhamento e claro, contamos também com a sua inscrição. Hoje estreamos o nosso quadro aqui no nosso Fala Adriano Esporte Clube com ele, o atacante Wesley, de 19 anos, ele que defende o Corinthians, é um dos principais destaques do Timão na atual temporada. Nosso Fala Adriano Esporte Clube se encerra por aqui, até o próximo vídeo, até lá então, tchau, tchau!